Vou te falar que ainda tem gente se inscrevendo, que loucura, velho. Já caíram aqui umas 10 pessoas só agora. Nossa. Que doido, porque eu acho que uma pessoa vai mandando para outra no WhatsApp, né? Eu acho. Vai começar e tal. Vamos lá. Olá, olá, pessoal. Tudo certo com vocês? Você que está assistindo aí, obrigado pela presença. Muito bom contar com sua presença aqui. Parabéns por ter essa visão de estar reservando uma horinha na sua agenda para se qualificar, para aprender mais com essas duas feras que estão aqui, o AC e o Bruno Soares. Sejam muito bem-vindos também à nossa live. O tema dessa live, gente, vocês sabem, né? Vocês se inscreveram, mas reforçando, é como os líderes podem motivar a equipe em trabalho remoto. Então, é um momento agora em que a motivação está sendo a chave, né, para esse desenvolvimento e aumento dessa produtividade. Então, trouxemos duas pessoas que são feras no assunto para compartilhar todos os seus aprendizados, os seus segredos, os bastidores, do que eles têm feito, tanto na Run Running quanto na Feeds, para motivar os seus times. Eu sou o Gabriel Leite, eu sou CMO e co-founder da Feeds, e estou aqui para fazer essa mediação desse bate-bola. Então, o Bruno Soares, ele é CEO e co-founder da Feeds, e o AC é CEO e co-founder da Run Running. Se apresente um pouco para o pessoal. Fala aí, Bruno. Pô, me passou o bastão aí, cara. Agora eu tenho que dirigir marketing também? Como assim? Brincadeiras à parte, pessoal. Como o Gabriel falou, eu sou cofundador e CEO da Feeds. Trabalho mais de 15 anos aí na área de tecnologia e inovação. Desde 2010, estudando mais sobre pessoas, mais sobre gestão de pessoas. Em 2018, então, nós criamos a Feeds, uma plataforma de engajamento de colaboradores. Hoje a gente tem mais de 180 clientes em todo o Brasil. E tem sido uma experiência fantástica de poder trabalhar a gestão dentro da Feeds com os nossos colaboradores, aí, parceiros aí de longa data, até pelos nossos clientes, ajudar os nossos clientes, entender os desafios dos nossos clientes. A gente tem clientes pequenos, médios, grandes, empresas com 50 colaboradores, 20, 500, 1.000, 2.500. Então tem sido uma experiência super bacana. Espero conseguir passar um pouco disso para vocês aqui na nossa conversa hoje. Legal, um prazer, super obrigado pelo convite, muito bom estar aqui com vocês. Como o Gabriel falou, meu nome é Antônio Carlos Soares, todo mundo me chama de AC, então fiquem à vontade. Eu sou CEO e cofundador do RunHanit. O RunHanit é um software de gestão do trabalho. Por gestão do trabalho, a gente entende principalmente a gestão da unidade atômica do trabalho, né, que são as tarefas, em seus projetos e processos. Então, uma visão bastante ampla da gestão do trabalho e de todos os jobs que estão embaixo disso, né, mas principalmente acompanhar as tarefas e os seus prazos, conseguir fazer uma alocação do trabalho para a equipe de uma forma justa e produtiva e motivadora para as pessoas e conseguir ter informações para tomada de decisão. Uma coisa interessante do RunHanit é que ele não nasceu a partir de uma ideia de criar uma startup, ele nasceu, o MVP dele nasceu dentro da minha empresa anterior para resolver os problemas que a gente tinha como gestores. Então, foi muito mão na massa, tentando usar outras ferramentas para resolver as dores que a gente tinha. Terminou que nada encaixava muito. A gente desenvolveu o MVP do que virou o RunHanit, isso devia ser 2010, ou 2009, 2010. E aí, a partir daí, essa empresa foi vendida, o RunHanit permaneceu separado, e a gente transformou o MVP em um produto, o produto em uma empresa, captou dinheiro com investidores institucionais, e hoje a gente tem mais de 1.000 empresas em diferentes segmentos, então desde grandes empresas como a XP, o Grupo Laureate e outras, mas também muitas empresas da área de prestação de serviços, como agências de publicidade, como a Grey e outras, e de todos os tamanhos também, vai ali de 15 pessoas a 15.000 pessoas, a gente está dentro, então dá uma perspectiva bem bacana para a gente. Pô, maravilha, legal conhecer um pouco sobre o background de vocês, né? Tá todo mundo acompanhando. Então, pessoal, é o seguinte, a gente vai começar aqui a fazer um bate-bola, e aí, se vocês tiverem dúvidas, perguntas, podem mandar aqui à vontade para comentar. No final também vai ter
um espaço para eles responderem as dúvidas e as perguntas que vocês fizerem, beleza? Então, vamos lá. Vamos iniciar a primeira pergunta aqui para o AC. Então, AC, no momento que estamos vivendo, considerando os efeitos da pandemia e também do isolamento social, não existe uma pessoa que não esteja se sentindo minimamente afetada no trabalho. Então, todo mundo está sofrendo esse impacto. Uns mais negativos, uns impactos mais difíceis, né, mais problemas, e outros até positivos, como estar mais próximo da família, etc. Qualidade de vida, talvez. Se bem que a gente não pode sair, né, então acaba também tendo esse equilíbrio aí. Qual a diferença entre o trabalho em home office e o trabalho em confinamento? Como é que os gestores e os líderes, na sua visão, podem agir para tentar amenizar esses sentimentos em relação ao trabalho? Legal. Eu gostei muito dessa pergunta quando ela surgiu aí na pauta, porque, de fato, a gente tem hoje uma avaliação, às vezes as pessoas perguntam assim, trabalhar em fazer home office é difícil, trabalhar em home office é difícil, etc. Eu não sei se eu estou gostando ou estou gostando, etc. Mas tem que lembrar que a gente está num momento extremamente específico da história da humanidade, né? A gente está vivendo a maior crise sanitária da história recente, talvez da história da humanidade, mas certamente da história recente da humanidade, que vem junto com ela, para muitos setores, a maior crise que esse setor já passou. Então, a gente está vivendo um momento que economicamente é difícil, e que é difícil do ponto de vista... A crise sanitária ela tem esse aspecto de minar seu senso de segurança, que é uma das coisas mais básicas, assim, que de sobrevivência, né? A coisa mais básica ali na pirâmide do Maslow, assim. Então, a gente está minando a base desse negócio com histórias reais, né? São amigos que ficaram doentes, ou familiares, pessoas que eventualmente tiveram casos graves ou até faleceram, etc. Então, a gente tem um momento que eu acho que não é nem justo avaliar o home office ou o trabalho de casa, o trabalho remoto, etc. Nesse momento, acho que se tem alguma coisa que é positiva que está acontecendo nesse momento, é porque provavelmente é muito positivo, porque você está num momento terrível, né? Então, acho que é preciso fazer essa distinção, e é preciso fazer essa distinção também em relação ao trato com as pessoas. Porque mesmo em uma empresa que está planejada para funcionar de forma remota ou de forma híbrida, você tem uma gradação, né, uma evolução, um amadurecimento dos processos e dos canais de comunicação e dos rituais internos para que a empresa possa trabalhar de forma híbrida ou 100% remota. E a gente teve o maior experimento coletivo da história da humanidade também, que foi todo mundo fazer isso de uma vez, praticamente do dia para a noite, com pouquíssima preparação para isso, né? E tendo que enfrentar um ambiente hostil. Então, acho assim, realmente são coisas muito difíceis e muito diferentes, né? Então, essa é a primeira coisa que a gente tem que colocar como pano de fundo da história, né? Não estamos trabalhando remotamente, estamos trabalhando em confinamento. Então, tem uma série de necessidades de socialização. O ser humano é um ser social, e a gente não está tendo oportunidade de realizar essa parte importante das atividades que são necessárias para a nossa saúde mental, né, para o nosso bem-estar emocional. Então, isso precisa estar em consideração. E aí, eu gosto de pensando um pouco aí na questão de como amenizar essa história e tal, eu acho que tem pelo menos duas camadas, assim. Uma camada é o big picture da história, né? É a parte estrutural da história que a gente precisa lembrar, que é o que é a missão da empresa, o que a gente está, de que forma nós estamos colaborando para o ambiente em que a gente está. Então, esse senso de propósito maior que você coloca lá em cima é o que é o que precisa ser lembrado para as pessoas, porque eu acho que esse é o maior motivador intrínseco que a gente pode ter.
né? E que pode ser reforçado pelas empresas, né? Toda crise, ela traz uma reflexão sobre a essencialidade das coisas, né? Você provavelmente, quando iniciou essa história, você começou a ver assim, o que é importante, o que não é importante, o que eu posso viver sem, o que eu vou ter que dar um jeito, etc. E nessa gradação, uma série de coisas se tornaram, uma série de aspectos do que você faz se tornaram mais importantes e outros se tornaram mais importantes. Então, para a nossa equipe interna, por exemplo, a gente trabalhou muito essa percepção da essencialidade, da importância de conseguir oferecer uma ferramenta como o Hanit, que é uma ferramenta de gestão do trabalho, para equipe, em especial produtiva para equipes híbridas e remotas, em um momento em que todo mundo estava tendo que ter aquele tranco, e da empatia que a gente ia ter que ter com as pessoas que estavam fazendo isso de forma não planejada. Então, trazer incorporar a leitura do ambiente no discurso que você está fazendo para a equipe e o papel do seu produto ou do seu serviço dentro desse ambiente que a gente está. Então, qual é o sentido do que eu estou fazendo? Eu acho que essa é a camada mais importante. Assim, todo o resto fica vazio se isso não existir. Então, é preciso encontrar esse ângulo, encontrar o discurso, comunicar ele e reforçar isso continuamente. E aí, uma segunda camada, eu diria que é a camada da proximidade, que já está mais ligada à gestão, né, e aos canais de comunicação que você tem dentro da empresa. Então, você precisa ter os canais para que a sua leitura da sua equipe aconteça. Então, existem canais um pouco mais formais, como, por exemplo, uma avaliação 360, que a gente faz, e através dela aparece muita coisa, então é muito rico. E, inclusive, a gente fez recentemente, e eu fui muito enfático assim, com as pessoas, que elas precisavam fazer aquilo de coração muito aberto, sabe? Aquilo não é uma atividade, não era uma coisa burocrática, era um canal que precisava ser usado. Aí outro canal importante, obviamente, o RH, um canal importante. O canal que eu mais gosto termina sendo o contato do líder com a equipe, então seja através das dailies, seja através dos one-to-ones, né, das conversas 1-a-1, etc. E a atenção aos sinais sutis, né? Uma frase que o cara falou, puta, mas por que o cara falou aquilo, o que está acontecendo, e não deixar essas coisas muito baratas, porque você no escritório, você tem muita oportunidade de depois no café falar com um cara, ou tentar ter alguma outra leitura e tal, e agora você provavelmente não vai ter essa oportunidade de tentar captar sinais sutis, né? Então, quando eles aparecerem, eventualmente separa aquilo e volta depois, às vezes termina a reunião e eu volto ou termina a call, eu volto com a pessoa falando assim, só para me esclarecer uma coisa, você falou um negócio, me fala um pouco mais. Eu queria entender um pouco o que você falou, o que você está achando, e às vezes você começa a puxar aquela história, né? E vem uma história diferente por trás. Então, essa percepção do gestor, no acolhimento desses sinais sutis, eu acho que é importante, on top dos processos formais e dos canais formais que você tenha. Pô, genial. Queres complementar aí, Bruno? Não, acho que eu sei como se eu falar de várias coisas, eu falei, pô, você tá entrando na área ali na nossa especialidade de gestão de pessoas, calma aí, segura aí que eu acho que eu vi algumas coisas nesse ponto. Mas é isso aí, bola, cara. Então, as coisas estão interligadas, né? Muito interligadas, né? Muito interligadas, né? E a gente fala, tipo, estão interligadas tanto em termos conceituais, de que uma coisa, eu quero entender melhor esse colaborador para poder ajudar ele mais, para poder que ele faça as atividades dele melhor, mais satisfeito, mais realizado, né? Então as duas coisas estão sempre muito ligadas. Legal, assim, muito valioso tua resposta, com certeza o pessoal está aí acompanhando e está fazendo as suas anotações, tirando seus insights. Esse webinar, a ideia, gente, é que seja algo realmente bem prático, bem bastidores, pouco teoria, mais mão na massa, hands-on mesmo, para que vocês saiam daqui
podendo colocar alguma coisa em prática daqui a algumas horas. Então, eu queria aproveitar, antes de fazer a pergunta para o Bruno, e agradecer a presença de algumas pessoas que estão comentando aqui. Galera, comenta aqui, fala de que empresa que tu é, de onde é que você é, e se tiver qualquer comentário e dúvida, pode mandar. Então, valeu, Luana Pereira, Giovanni Júnior, da Exact Sales. Eu vou falar os nomes das pessoas que eu sei de onde tá? Paulo Fagundes, Jacira Silva, Paulo Procópio, Primelo, quem mais? Evandro Pires, Maria Vieira, Thaís da Nexera, Cíntia Mazur, Juliane Santini, Agatha Marinho, Felipe Brandão, da Matchbox, um abraço pessoal da Matchbox, Kleber, etc. William Carvalho, então é isso. E a Primelo comentou, estamos vivendo numa montanha-russa de emoções. Então, com esse comentário aí, né, que até tá destacado aqui, que chique que a gente é, coisa mais linda. Vamos ganhar o Oscar de webinar aqui, viu? Então, vamos emendar uma pergunta para o Bruno aqui. Bruno, o trabalho coletivo, colaborativo, está cada vez mais presente nas organizações. É possível criar meios para que ele continue mesmo remotamente? Sim, não só é possível, como é essencial, né? A maioria das empresas no Brasil, de maneira geral no mundo todo, mas vamos falar só do mercado brasileiro, são pequenas e médias, né? E o diferencial competitivo de uma empresa pequena e média é a agilidade, é poder criar coisas diferentes, é poder se mover mais rápido, é poder criar inovação, é poder mudar o produto, né? Eu vi um exemplo muito legal de como é que a gente compara uma startup que é super ágil, tem um mindset, tem potenciais ágeis de um negócio mais tradicional, né? Então, por exemplo, as academias foram super afetadas em todo o Brasil. E aí a gente tem uma Smart Fit e a gente tem uma Gympass. As duas sobrevivem desse mercado. Mas em 30 dias a Gympass conseguiu criar um produto novo, lançar um produto novo, criou uma coisa de emoções, de inteligência emocional, de yoga e várias coisas para fazer home office, enquanto a Smart Fit fez com que as pessoas só pudessem cancelar indo lá na academia para cancelar, né? Então, mostra o quanto a mentalidade, a agilidade e tudo mais. E isso surgia naturalmente quando a gente está dentro do escritório, né? Então, eu fui pegar uma água, vi o AC falando com o Gabriel sobre alguma coisa, puta, já deu um insight, a gente já começa a trocar uma ideia, isso já vira um produto, já vira uma ideia, já vira um teste, já vira uma coisa. Então, acho que mais do que se dar para fazer, precisamos fazer que dê para fazer que funcione assim, né? Porque esse é o nosso grande diferencial competitivo. E aí tem algumas estruturas que a gente pode fazer. A gente pode desde criar novos processos, e quando eu falo processo, e você falou essa palavra também, não pense como coisas burocráticas. Pensem como coisas que vão te alavancar, que vão alavancar o teu negócio, que vão alavancar qualquer parte do teu negócio, desde a parte criativa, né? Processo não é contra a criatividade. Se eu crio um processo de, pessoal, a gente não consegue mais fazer brainstorming naturalmente. Vamos 2, 3 vezes por semana entrar numa sala meia hora com um tópico, com uma dor de algum cliente, com alguma coisa, vamos fazer um brainstorm para saber como a gente consegue solucionar, né? Então, acho que dá para criar pequenos mecanismos não sou tão burocrático, né? Vamos criar pequenos mecanismos toda semana de forçar um encontro, de forçar uma reunião, porque já que naturalmente não vai mais acontecer, né? Então, aquela questão de estar todo mundo sentado um lado do outro e começa a surgir ideia atrás de ideia, isso não vai mais acontecer. Então, a gente precisa criar mecanismos para que, por exemplo, num happy hour de sexta-feira, alguém traga alguma dor de um cliente antes de começar a parte mais da festa ali, e a gente começa a fazer um brainstorm sobre isso. Na daily, por exemplo, ter um espaço de 5 minutos para alguém trazer alguma ideia que pensou, alguma reflexão, e o time explorar essas possíveis ideias e sugestões. Na reunião semanal, com a equipe inteira, com a empresa inteira, ou na reunião mensal, eu sei que cada empresa tem um tamanho de empresa e algumas reuniões pré-estipuladas, tragam, reservem espaço para esses momentos para tentar forçar um brainstorming, para tentar forçar uma estratégia de design thinking ou alguma coisa nessa linha, porque é uma coisa que se a gente não fizer isso, ela não vai surgir naturalmente. E existem alguns atalhos que, além de tentar forçar isso, tentar convidar as pessoas para isso, é usar ferramentas, né? Então, usar uma ferramenta onde tu pode criar lá um mural, onde tu pode falar, pessoal, a gente está com esse tipo de problema aqui, deem sugestões, né? A gente usa muito as pesquisas dentro da FIDS para fazer isso. A gente está com esse tipo de problema aqui,
né? A gente tá querendo criar um produto novo, um produto novo que é sobre isso. A gente pensou nesses 5 nomes aqui, o que vocês acham? Então, usar a tecnologia também como meio para acelerar isso. Também não precisa ser todo mundo hands-on o tempo todo, todo mundo tem que estar em call o tempo todo, porque a gente já está meio cansado disso, mas usar outras ferramentas também como meio aí para acelerar isso, dar celeridade e não perder esse coeficiente super importante de inovação, de relacionamento e tudo mais. Coisa linda, beleza. Baita resposta, pessoal. Várias dicas aí, né? Queria dizer a vocês que já passamos 15 minutos do webinar. Como é que pode, né? Tão rápido. Isso mostra que está sendo bom. Então, eu queria mandar um abraço para o Marcelo Cajueiro, da Portabilis. E aí, Marcelo, tudo bem? Vi sua pergunta aqui. Vou guardar para um pouco mais para frente, para poder não travar aqui. O bate-papo tá tão bom, beleza? Mas, pessoal, vai mandando perguntas aí que já vou começar ali novamente. Maria Vieira, vi sua pergunta. Show de bola. Já eu pergunto para você. Porque agora tem uma pergunta especial para ele, que é a seguinte. AC, quais são os rituais de trabalho remoto que não podem faltar na lista de um gestor? Olha aí, gestor. Segura essa dica aí. Vamos lá. Podem ser desde reuniões até dinâmicas de grupo. Manda aí o que é que você tem visto no dia a dia, estudado, lido, feito e inspirado seus gestores. Legal. A coisa que a gente tem realizado que é mais poderosa são as dailies, né? Então, a gente faz uma... isso depende um pouco, assim, a gente tem que lembrar que para a maioria das empresas, elas estão vindo de um mundo onde o cara trabalhava presencialmente, ele tinha um horário de trabalho. Então, a empresa está acostumada a trabalhar de forma totalmente síncrona. E um dos grandes ganhos que você tem trabalhando de forma híbrida ou remota é a possibilidade de dilatar esse espaço. Mas isso daí, eu diria que é para um nível de amadurecimento, um segundo nível de amadurecimento. Então, ficando no primeiro nível, que eu acho que é o que é prático, assim, é pragmático para todo mundo fazer imediatamente, a gente faz e recomenda fazer uma daily, né? Então, uma reunião entre os líderes todos os dias de manhã como um check-in, né? E um kick-off do dia. Então, todo mundo bate lá às 9 horas e essa reunião ela tem um formato que depois é repetido com as equipes, que é um formato que é oriundo das dailies dos times de desenvolvimento ágil. Né? Então, tem toda aquela história da empresa ágil, da adoção de princípios ágeis fora do ambiente do desenvolvimento ágil, e esse daí eu acho um excelente exemplo, e uma coisa que você pode fazer de forma totalmente despretensiosa dentro da empresa. O formato o que eu fiz ontem, o que eu vou fazer hoje, e quais são se eu tenho algum obstáculo para fazer aqui, para conseguir realizar o trabalho que eu preciso realizar hoje, ou para terminar um trabalho que eu esperava ter terminado e não consegui terminar por conta da existência de um obstáculo, né? E essa reunião ela vai servir justamente para todo mundo estar no mesmo loop, está todo mundo alinhado sobre o que está sendo feito, eventuais questões de desalinhamento, etc., você já percebe imediatamente, você percebe o andamento das coisas e principalmente o não andamento das coisas. Então, se terceira vez que o cara chega lá e ele fala a mesma coisa, que ele está na mesma coisa, mesmo que ele não tenha levantado a mão, porque eventualmente a empresa não tinha até esse momento uma cultura de transparência e honestidade intelectual tão grande que permitisse as pessoas falarem abertamente sobre as dificuldades que elas estão tendo, isso agora ficou ainda mais importante, né? Então, nesse momento, se o cara levantar a mão, ótimo. Se ele não levantar, tá ali, porque o terceiro dia que o cara tá naquele negócio enterrado dentro, provavelmente o cara encontrou algum obstáculo. Vamos conversar sobre isso em uma outra reunião, e a ideia é que cada pessoa tenha ali mais ou menos 3 minutos para que você consiga manter essa reunião, tipo em 15 minutos, às vezes escorrega, dependendo de quantas pessoas você estiver fazendo, mas vai virar 20 minutos, etc., mas não muito mais do que isso. Então, vamos dizer que ela feche em 20 minutos, você deixa mais 10 minutos no final para você matar alguma coisa que eventualmente possa ser matada rapidamente, sem que precise marcar uma reunião para falar sobre aquilo, senão você pinça dessa reunião o obstáculo ou o problema que tá tendo, você fala assim, cara, vamos falar sobre isso.
Ou então o próprio cara vai lá e fala assim, olha, eu preciso da sua atenção sobre esse assunto, a gente consegue uma agenda hoje? Consegue, vamos falar, etc. E essa reunião, ela acontece na sequência com a equipe. Então, o líder sai dessa reunião, ele já alinhou se teve alguma necessidade de realinhamento ou alguma coisa, ou se ele pôde contar, teve uma resposta de uma abertura de uma outra área ou de uma outra pessoa para conseguir fazer o processo andar, isso volta para dentro dele, da área, e o cara vai lá e faz esse mesmo formato. O que eu fiz ontem, até porque essa história é muito libertadora, e eu acho que é um passo que permite você trabalhar você permite que as pessoas trabalhem com mais autonomia, o que é um dos benefícios desejados do trabalho remoto ou do trabalho híbrido, que é você mudar o seu modelo mental, o modelo de gestão da empresa, do modelo de gestão por esforço percebido versus gestão por entrega realizada. E essa é uma mudança que precisa fazer para que as coisas deem certo e para que você motive as pessoas e consiga fazer com que as coisas andem de uma maneira gostosa dentro da empresa. Permite que as pessoas sejam felizes trabalhando. Se você tinha antes ali uma microgestão, estou percebendo que o cara está aqui, não sei muito bem o que está rolando, mas estou vendo que o cara está lá trabalhando, então, por mim, ok, isso não existe mais. Não dá mais para fazer e é extremamente desmotivante se você tiver que ficar fazendo check-in durante o dia, dando incerta, querendo instalar software de captura de tela, fazendo coisas malucas ali que vêm de uma cabeça, de um momento de gestão que eu acho que não cabe. Principalmente no momento que a gente está hoje, não caberia esse tempo já. Nossa, achei que você ia ter uma televisão aí do teu lado com Zoom instalado, todo mundo da Run ali, para ter certeza que estava sentado na mesa trabalhando. Não é assim, então, isso que é... Não é assim, cara. A gente tem cada vez mais conseguido fazer isso, que é a gestão por entrega, né? E dar essa oportunidade de autonomia para o cara decidir quando que ele vai trabalhar, etc. O que precisa ter, e isso precisa ficar claro, obviamente a gente usa o próprio Hanhant para gerir o Hanhant, né? Que é a questão de deixar claro quais são as prioridades. Então também não dá para o cara trabalhar na agenda pessoal dele, ele tem que trabalhar na agenda da empresa. Por isso até a questão das dailies, que as coisas importantes estão acontecendo. A gente tem obstáculos impedindo que elas aconteçam, porque isso é muito bom, porque todo mundo acho que já passou pela experiência de entregar uma coisa e descobrir que aquilo ali não tinha o menor valor, assim, que o teu chefe nem sabia direito que você estava fazendo aquilo, e aquilo ali vai ser engavetado, assim, tipo, está fora da pauta, não era relevante. E ao fazer isso, ao garantir que as pessoas estão trabalhando no que é importante para a empresa, você garante que elas geram impacto, portanto, garante que elas se motivam, que elas estão fazendo uma coisa que faz sentido, que muda a vida das pessoas, que muda o destino da empresa, etc. E, ao fazer uma coisa que tem impacto, você dá oportunidade para que ela seja reconhecida, tanto publicamente, que traz um benefício emocional, que é, talvez, ainda mais importante nesse momento que a gente está, e financeiramente também, através de promoções, etc., pelo impacto do trabalho que ela fez, por mérito do que ela realizou, quando possível, não é? Muitas empresas estão com essa parte de promoções e aumentos salariais, etc. e tal, em suspenso, né, congelada, por conta do momento que a gente está vivendo, mas o cara está ali pavimentando o caminho dele para andar, né? Boa. O Gabriel, só queria fazer um gancho antes de passar para ti de novo, porque quando a gente fala sobre comunicação, e aí isso que você falou das dailies e dos outros tipos de reunião, são estratégias de comunicação, são estratégias não, né? São táticas de comunicação para a gente ser cada vez mais eficiente. Isso já era importante antes da pandemia, né? No momento que a gente está recluso, a gente está mais distante, é muito difícil a gente comunicar demais. Então a gente tem que olhar e pensar que a gente vai comunicar demais. Comunicar demais é melhor do que comunicar de menos, né? E aí as empresas têm que tentar encaixar esses novos ciclos de comunicação dentro da empresa. Eu acho legal você falar que os líderes fazem as dailies todo dia e depois da reunião das dailies com as lideranças, vai as dailies com
com a equipe, né? Na Feeds a gente faz um pouquinho diferente, a gente tem na segunda-feira, a gente tem a Weekly com todos os líderes, onde eles falam o que aconteceu na semana anterior, o que vai acontecer na semana atual, se tem algum obstáculo, algum desafio. A gente faz, a gente resume isso, e às 1h30 a gente apresenta para a empresa inteira, olha, esses que são os números do marketing, esses que são os números do comercial, então a gente faz um alinhamento para a próxima semana, e depois cada time faz as suas dailies, né? O marketing faz suas dailies, o comercial faz suas dailies, tecnologia faz suas dailies, e é um processo que a gente adaptou, porque quando a gente estava no escritório físico, a única equipe que tinha daily, eu acho que era a equipe de desenvolvimento, como tu falou, é questão de time ágil e tudo mais, mas a gente conseguiu migrar para que todos os times tenham as dailies também, e isso foi super bacana para a gente. Sem dúvida, posso garantir que a organização melhorou muito e a comunicação conseguiu dar aquela equilibrada com o que já acontecia. Então, é importante isso que o Bruno falou, porque não existe receita de bolo, né, gente? Não existe fórmula secreta. Cada empresa vai adaptar de acordo com o seu perfil, com a sua visão, com as suas estratégias, suas táticas. Então, isso é bem importante ponderar. E vamos lá para a próxima pergunta. E antes eu queria dizer que nosso webinar já ultrapassou fronteiras, já chegou em Cabo Verde, na África. Então, Sandra Paiol, obrigado pela presença aí. Tem várias participações aqui do Felipe Brandão, da Primelo, do Paulo. Já vou fazer as perguntas da galera. Agora vamos às perguntas que a gente tem mapeado aqui para a gente dar um flow legal aqui para o nosso papo. Estão gostando? Comente aí. Se vocês estão gostando, comente aí. Eu quero saber a percepção de vocês sobre o que foi falado até agora. Beleza, galera? Vamos lá, Bruno. Qual o papel da área de RH junto ao gestor para motivar os times? Acho que o RH tem um papel imprescindível para ajudar a montar as táticas, mas o executor é o gestor. Não adianta o RH estudar as melhores práticas de gestão e falar, olha, vamos criar um playbook de gestão aqui, o playbook envolve fazer uma reunião semanal, porque eu ouvi o AC falando e vai funcionar super bem, a gente vai fazer o one-on-one com os líderes, porque eu vi que, putz, o pessoal da FITS funciona super bem, a gente vai... montar um baita playbook das melhores práticas que provavelmente vai funcionar, né? É óbvio que vão ter que ter customizações aí, cada negócio é um negócio. E aí o gestor fala, não, mas para minha equipe não precisa, minha equipe roda super bem. Não roda, né? Não roda. É por isso que a gente estuda tanto gestão de pessoas, a gente estuda tanto gestão de processos e de projetos, para trazer as melhores práticas e as maneiras mais eficientes de trabalhar, seja em modelos híbridos, presenciais ou remotos. E isso é uma mistura de teoria, de entender, por exemplo, o princípio do progresso, onde eu preciso acompanhar com frequência um colaborador e mostrar que ele está progredindo para que ele progrida ainda mais e consiga atingir aquele grande resultado, né? Não adianta eu mirar uma meta no final do ano e falar, tem que vender 1 milhão até o final do ano e eu vou ficar 1 ano sem falar com essa pessoa. Não, eu preciso acompanhar, eu preciso mostrar para ele que ele está evoluindo. Pode ser desde uma evolução de uma entrega da empresa, como uma evolução própria. A pessoa quer mudar de cargo, ela quer evoluir, ela quer se desenvolver. Então não adianta nada o RH pegar essa estratégia e o gestor simplesmente falar, mas a minha equipe não precisa, mas eu não sei fazer, mas eu não vou fazer. Então o RH tem dois trabalhos muito grandes. Eu brinco, tem que matar 2 leões aí. O primeiro leão que ele tem que matar é montar uma estratégia que faça sentido para aquela empresa, né? Então, montar uma estratégia que ele entende o modelo de gestão da empresa, ele entende os resultados, ele entende o perfil dos founders ou do CEO ou do board e vai montar uma estratégia que faça sentido até junto com essas pessoas, junto com esses gestores. Um playbook aí de gestão, pode ser um playbook de gestão na pandemia ou pode ser um playbook oficial da empresa que acabe se concretizando, né? E o segundo leão que ele tem que matar é capacitar esses gestores, treinar esses gestores e vender para eles o quão relevante isso é para a própria gestão deles, porque o que a gente menos quer agora é um turnover voluntário, no meio dessa loucura toda, eu perder pessoas que já entendem do meu negócio, que já entendem como é que atua o negócio, mas ele vai para uma outra empresa no meio dessa crise, porque ele acha que lá vai ser melhor acolhido, porque lá ele vai ter uma gestão melhor, ou porque lá ele não precisa ir para o escritório trabalhar, que a gente sabe que tem algumas empresas que estão obrigando, estão retornando aí para o escritório. Então, o resumo, Gabriel, desse questionamento o RH tem
tem uma função super importante, que é alinhar com esses gestores, montar um playbook, montar essa estratégia de comunicação e de gestão, até porque para que a maioria dos gestores siga um playbook mais ou menos parecido, né? Não adianta assim, time de desenvolvimento faz todas as reuniões, o time comercial faz todas as reuniões, manda super bem, e aí tem um time de marketing que não segue o playbook e acaba atuando super mal, isso tem um reflexo gigante para toda a empresa. E aí disseminar isso, vender isso para a estratégia, como estratégia de empresa, e é uma estratégia de fato, que pode alavancar novos negócios, pode alavancar uma eficiência, no momento onde a maioria das empresas está com medo e não está sendo tão eficiente nesse quesito, vender essa estratégia para os gestores, capacitá-los e ajudá-los a implementar. Então, acho que é um jogo casado aí entre RH e os gestores. Perfeito, muito bom. Agora a próxima pergunta vai para você e tem a ver com comunicação. Comunicação que foi citada aqui nos comentários por algumas pessoas. Então, eu vou fazer a pergunta, mas já em seguida já vou botar um comentário de uma pessoa aqui que tem a ver com essa pergunta, hein? Então, fica ligado aí, produção. Vamos lá. A pergunta é a seguinte: a comunicação transparente, AC, pode ajudar gestores a motivar a equipe? Legal essa pergunta. Muito, sem dúvida. Eu acho que é quase que um princípio, e eu diria que isso é um fractal assim dentro da empresa que acontece em todos os tamanhos, né? Vai desde a comunicação institucional da empresa internamente, de como a empresa está se posicionando para as coisas, até aquele one-to-one que você está fazendo com as pessoas, passando pelo momento de apresentação de resultados, etc. Eu acho que a gente tem uma coisa muito importante que teve um livro que foi muito famoso, é um livro bem importante, assim, gostoso de ler, né, que é o Hard Things About Hard Things, né, do Ben Horowitz, e ele fala que, em um determinado momento lá, ele fala que é uma das coisas mais importantes que tem para o gestor, e ele está falando como presidente da empresa. Ele está falando de uma perspectiva de CEO, ele está falando assim, é preservar a sua credibilidade. É a única coisa que você tem, é a única coisa que vai fazer com que as pessoas remem esse barco. Elas só vão estar nesse barco remando em uma direção se o cara que está na ponta tiver credibilidade. E eu acho que isso acontece, e a coisa número 0 para a credibilidade é a percepção que a outra pessoa tem de que você tem contato com a realidade. Assim, se você sabe o que está acontecendo, você está pensando sobre aquilo e você está passando para a equipe o que está acontecendo, quais são as respostas, que tipo de resultado que está acontecendo, o que está funcionando, o que não está funcionando, etc. E isso daí eu acho que funciona, ecoa em todas as outras formas de comunicação dentro da empresa. A gente sempre foi muito fã do conceito de gestão à vista, né? Então, a ideia de que toda área tem as suas métricas e as métricas da área são expostas para todas as áreas da empresa, e se comenta muito sobre isso. A gente tem essas dailies que eu mencionei e a gente tem as weeklies. As weeklies são sobre o acompanhamento, sobre a evolução dos OKRs, que são fechados depois globalmente dentro da empresa. Tem um fechamento parcial mensal, e tem um fechamento global trimestral, que é quando abre o outro OKR. Então, faz parte desses ciclos, dessas cadências dentro da empresa, o exercício da transparência, que por si é um valor da empresa, explícito, né? A gente fala assim, olha, é só isso que é a transparência e a honestidade intelectual que nos permite criar um ambiente que tolera erro, né, em que você tem transparência para falar isso deu certo, isso deu errado. Isso permite a honestidade intelectual, né, de você, então, vamos mudar essa história, e permite que a empresa e as pessoas evoluam, né? Sem isso é muito difícil sem transparência você não consegue ter a credibilidade e não consegue criar a cultura que permite a evolução das pessoas e da empresa. Então, assim, eu diria que é especialmente importante nesse momento que a gente está vivendo, mas quase que um princípio, assim, uma boa prática e uma coisa que precisa ser exercitada, inclusive no limite do desconforto. Assim, a gente vai falar sobre temas difíceis, vamos falar com empatia,
Vamos falar, tem uma frase que eu gosto muito, eu não me lembro de quem é, mas tá arriscado ser de algum papa, eu não me lembro exatamente, ele fala assim, que a verdade é imprescindível, mas sem amor ela é intolerável. E é isso, assim, sabe? A gente vai ter que falar sobre coisas duras, a gente vai ter que encarar os problemas de frente, sim, mas a gente vai fazer isso espancando as pessoas ou a gente vai fazer isso tendo consideração e tendo empatia, inclusive pelo momento em que aquele negócio está acontecendo? Pode ser que aquela mesma pessoa, em outro momento, tivesse uma reação diferente daquilo, mas ela está sujeita às circunstâncias, né? As causas e circunstâncias em que a gente vive hoje. Então, esse exercício da empatia, eu diria que o outro lado dessa moeda, não é o outro lado da moeda porque não é o oposto, mas é o complemento dessa história da transparência e empatia, porque pode ficar intolerável. Se você resolver estressar os pontos que não estão funcionando e fizer isso com uma linguagem violenta, né, e aí vale a pena depois, pelo menos os princípios da comunicação não violenta, acho que são coisas boas, tem bastante coisa escrita sobre isso na internet, inclusive no blog do Hunt, mas eu acho que essas duas coisas juntas funcionam muito bem, transparência com empatia, você tem um bom conjunto para fazer as coisas funcionarem. Legal. Essa frase, é da série Dois Papas, do filme, o filme e a série. Legal, agora eu lembrei assim, de que legal. Uhum. Muito bom. A pergunta que eu falei que faz sentido com... o comentário que faz sentido com essa pergunta é da Flávia Costa, produção, se puder joga aí na tela, ela fala, é importante estar alinhado e ter uma comunicação mais clara, mas sinto que todos estão exaustos com esse excesso de informação. Se a gente tem aqui alguma sugestão para aliviar esse sentimento. Bom, eu acho que a maioria das empresas sempre erra por falta de comunicação, né? Os números são bem claros, assim, quando a gente pesquisa sobre isso, a maioria das empresas acha que comunica bem o suficiente, e quando a gente pergunta para os colaboradores, a empresa não comunica bem o suficiente, né? E quando eu digo bem, qualidade da comunicação, é o meio, é a quantidade, é o volume, né? Então, a gente tem que cuidar, acho que você falou uma coisa muito bacana ali, a gente precisa comunicar, e se a gente está comunicando demais, olhar e comunicar mais o que é essencial. É melhor tu repetir 2 vezes uma coisa que é super importante para o teu negócio, do que misturar uma comunicação super crítica, super importante, com uma mensagem que é super simples, poderia ser feito por um outro canal, ou talvez poderia nem ser utilizado, principalmente nesse momento, né? Então, cuidar para não saturar esse canal de comunicação, independente dele qual seja, com informações que, no fundo, não são tão necessárias, no fundo, elas não são tão essenciais para o teu negócio ou para as pessoas do teu negócio, né? Acho que essa é a dica. Mas não simplesmente reduzir sem nenhuma estratégia ou simplesmente parar sem nenhuma estratégia. Eu concordo, só complementando, que é justamente essa questão da priorização. Acho que o Bruno tocou no ponto de uma forma muito precisa. Assim, está comunicando, tem coisas que precisam ser comunicadas e reforçadas, porque só através da repetição que aquilo vai virar linguagem comum dentro da empresa. Mas essas coisas têm que ser escolhidas. Tem que ser, em outras palavras, tem que ser intencional sobre isso. Sim, tem até para complementar essa ideia da importância da comunicação, né? Não sei se vocês já viram uma tirinha que tem do pinguim falando com outro pinguim na água, e aí o pinguim na água fala, o que foi, pinguim? E aí o outro que está no iceberg, né, fala nada, aí o outro fica assim, mas como assim, nada o quê? Aí o outro, nada, e aí o pinguim não entende e é comido por um tubarão, cara, e aí o pinguim lá no iceberg fala, nada, e aí já era, e o pinguim sai, putz, burro, mas pô, o pinguim não viu que vinha um tubarão atrás, né? Não tinha o contexto, né? Exato, então, assim, tu vê a importância de uma boa comunicação para tudo, né? Não apenas para a área. Muita gente acaba interpretando comunicação como uma parte vital apenas da área de marketing, não.
pessoal da área de comunicação e marketing que tem que se comunicar bem. Eu não, eu sou aqui da área de desenvolvimento, eu vou fazer o meu, vou colocar meu capuz, meu fone e dane-se. Não, mas a gente percebe que a comunicação, ela é a vida de qualquer negócio. Então, fala-se pouco sobre comunicação e fala muito sobre cursos, sobre mentorias, sobre consultorias, e acaba que a essência, que é a comunicação, fica para trás, fica ao complementar, se der eu faço, se não der, segue o jogo, não pode ser assim. Então vamos lá, Bruno, falando de comunicação, feedbacks, troca. Qual a melhor frequência para os gestores adotarem isso em home office? Bom, eu acho que a frequência do home office, ela na verdade, ela não precisaria ser diferente de uma frequência do mundo presencial, tá? É que o grande gap é que a maioria das pessoas não faziam no mundo presencial, a maioria dos gestores não estava acostumada a fazer, e no home office passa a ser mais imprescindível, né? Eu acho que depende primeiro, assim, do nível do gestor e quem que é a equipe dele, da maturidade de pessoas que tem embaixo dele, tá? Então, por exemplo, se eu sou uma alta gestão e os meus liderados são gestores, né? Então aqui, que é o meu caso, é o caso do AC também, a minha sugestão é que a gente tenha weeklies com cada pessoa, né? Mais de status report e tudo mais, e pelo menos uma one-on-one uma vez por mês. Tá? Então, por status report ali, a gente vai pegando a mão toda semana e às vezes a gente acaba se envolvendo em outra reunião que acaba se encontrando, acaba acompanhando para ver se está tudo dentro do trilho, se está tudo dentro do caminho, se tem algum obstáculo que a gente pode ajudar. E uma one-on-one mensal para trocar outros assuntos que não são necessariamente um status report, não são necessariamente falando sobre trabalho. É eu pegar, olhar no olho do Gabriel ou do AC e falar, cara, como é que tu tá? Como é que tá a tua família? Como é que estão as coisas? Como é que tá a tua equipe? Tem alguma coisa que eu posso fazer para te ajudar? Como é que eu posso ser um melhor gestor para ti agora? Tem uma coisa que eu gostaria de fazer na empresa que tu ainda não teve oportunidade de fazer? Então é uma conversa um pouco mais profunda, é entender um pouco mais, é entender um pouquinho mais da dor dessa pessoa, dos desafios que ela está passando. Às vezes ela vai ter um conflito com um colaborador da equipe dela que ela quer te passar, né? Para as equipes, para um middle manager, por exemplo, que lidera diretamente as pessoas da operação, eu acho que um status report weekly com cada um individualmente fica insustentável. Então, uma weekly com todo mundo para entender e depois as dailies vai ser muito bom para cuidar fazer essa gestão da rotina, como diria Falcone, né? Fazer essa gestão da rotina do dia a dia, mas, de novo, incluir uma one-on-one assim, pelo menos uma vez a cada 30 dias, com todos os liderados direto. Né? Então pensa assim, mas Bruno, eu tenho 15 pessoas no meu time. Se tu tem 15 pessoas no teu time, que seria um span grande, vamos dizer assim, embaixo de ti, já acho que deveria ter alguma quebra nesse time, mas se tu tem 15 ou 20 pessoas, se tu dedicar 1 hora por mês, a gente está falando de 10% da tua carga horária para olhar para o teu time com profundidade. Não é muito tempo, pessoal. Então, para uma vez por mês, faz um one-on-one com todo mundo do teu time. Eu sei que as segundas-feiras são mais agitadas, mas 1 horinha por dia, ou pega um dia que tá mais livre, faz 2 reuniões de one-on-one, não seguidas, fica a dica, não faz 2 one-on-one seguidas aí que fica pesado, fica puxado, mas faz one-on-one com todo mundo do teu time, pelo menos uma vez a cada 30 dias, que isso vai ajudar bastante. Beleza, vamos agora para a pergunta final, para a gente abrir para os comentários da galera. AC e Bruno, começando por AC agora. AC, quais ferramentas podem colaborar nesse momento? Legal. Eu acho que tem pelo menos 3 camadas assim de ferramentas. Uma camada, obviamente, são as ferramentas de comunicação síncronas e assíncronas, né? Mas aqui a gente está usando um sabor delas, né? Mas as ferramentas de comunicação, de vídeo, de chat, etc., são imprescindíveis, obviamente, nesse momento. Uma boa prática, a gente tem compartimentalizado temas e fóruns em ambientes específicos, né? Sendo um desses ambientes o próprio Hunt, que migra para a segunda camada, que então eu fiz as reuniões, eu combinei um monte de coisas, mas onde está o registro do que foi combinado? Onde está o andamento das coisas? Onde é que consigo colocar todo mundo na mesma página? Né? Qual que é a fonte única de verdade da empresa? Então, esse é o papel que o Hunt faz, e, obviamente, você pode fazer isso de N maneiras, inclusive de uma maneira tão simples quanto ter
um Google Sheets ou alguma coisa que isso vai sendo atualizado e trabalhado de forma colaborativa pelas pessoas, etc. Então, pode ser um primeiro hack que você faz, que eu imagino que muitas pessoas já estejam fazendo, mas existe uma categoria de soluções que abrange que cumpre esse papel de formalizar os combinados dentro da empresa e dar clareza e objetividade sobre a priorização, sobre a distribuição das tarefas, sobre quem é responsável pelo quê, para que as coisas não escorram entre os dedos. E uma terceira camada, pelo menos na minha visão, que eu acho que está muito perto aí da FITS, é essa de o trabalho está acontecendo e como ele está acontecendo. Né? Então, você tem uma camada de entendimento sobre como que as coisas estão acontecendo, como as pessoas estão trabalhando, como elas estão se sentindo. É sustentável esse momento que ou essa dinâmica que a gente está vivendo dentro da empresa, ou as pessoas estão fazendo isso para um sprint de 2 meses, aquilo que virou 3, já está todo mundo caindo pelas tabelas. Porque essa é uma coisa importante para se pensar. Talvez demore para que a gente tenha um mundo 100% livre de restrições. Talvez a gente não tenha um mundo 100% livre de restrições, e independente disso, a gente vai precisar ser feliz nesse mundo, se realizar profissionalmente e pessoalmente dentro desse mundo. Então, existe uma outra camada que é importante também. Perfeito. E tu, Bruno? Quais ferramentas que tu acha que... Bom, eu acho que o pode colaborar para esse momento agora? Eu não tinha pensado como camadas, fiquei montando aqui quando o AC falou de camadas, fiquei tentando montar uma stack, mas eu gosto de novo, acho que na mesma linha do AC, são 3 coisas que são imprescindíveis, né? Uma ferramenta de comunicação, vídeo, chat, né? Um Slack, um Google Hangout, Microsoft Teams, acho que tem N ferramentas aí, não é nice to have, ela é must to have, né? Então, assim, eu gosto de dar o exemplo do meu pai que trabalha com concessionário de carro, sei lá, há 30 anos, e aí foi para home office, porque assim, as lojas fecharam, mas as táticas não, eles começaram a vender online e tudo mais, ele nunca tinha feito uma videoconferência, né? E aí tive que ensinar ele e tudo mais. Então, assim, não é mais nice to have, é must to have. Obrigado a ter uma plataforma dessa dentro da organização. O segundo ponto é uma plataforma, do meu ponto de vista, e espero que não entendam como um viés, mas como é que as pessoas estão nesse momento. Porque a maioria das empresas sempre olhou para isso de uma maneira de feeling. Eu estou andando pelo corredor, eu sou o gestor, eu vejo a minha mesa, eu vi que está todo mundo feliz, eu vi que o Gabriel chegou meio chateado, vou lá conversar com o Gabriel. Isso não existe mais. Como é que eu acompanho as minhas pessoas, como é que eu sei como é que elas estão, e como é que eu garanto que elas estão indo para o caminho certo, né? Então, tem uma plataforma que ajude nessa questão de olhar para pessoas, entender como é que elas estão, se elas estão indo para a direção certa, se os objetivos estão alinhados. E o terceiro ponto, também é imprescindível para mim, os 3 são, como é que as pessoas se organizam para atingir os seus resultados, né? Porque o AC, e a gente tem essa cultura também, a Selena Feeds, que a nossa cultura de resultado, é uma cultura de entrega, né? Mas a gente sabe que para chegar na entrega, eu preciso me organizar e eu preciso cumprir uma série de rituais, uma série de atividades para eu chegar nesse, né? Então, organizar esse webinar, por exemplo, tinha uma série de atividades para fazer. Tem que convidar, tem que criar a landing page, tem que mandar. Então, onde é que eu gerencio tudo isso? Porque se eu não tenho isso, eu tenho que ficar todo dia. E aí, Gabriel, tu criou a landing page? E aí, Gabriel, tu convidou? Gabriel, teu time fez tal coisa? Gabriel, fulano fez... Não, a gente entra na ferramenta, vê que está tudo organizado lá, que as coisas já foram feitas, já sei em que nível que está, qual % desse projeto está andando e tudo mais. Então, acho que facilita muito e evita uma microgestão totalmente desnecessária. Acho que são as 3 coisas assim que se unem. Eu acho que, claro, daria para capilarizar em outras frentes, mas do nosso ponto de vista, assim, essas 3 são as essenciais. Perfeito. Gente, estamos chegando agora nossos minutos finais aqui do webinar. Eu, infelizmente, não vou conseguir fazer todas as perguntas, porque a gente tem um compromisso aqui com o horário, não quero tomar muito tempo de vocês aí também. E aí eu vou dar uma sugestão. Eu vou escolher 2 perguntas aqui, e os demais, galera, manda para o Bruno e para o AC no LinkedIn. Entra no LinkedIn dos 2, procura lá Bruno Soares Feeds, AC Run It,
e manda as perguntas para eles lá, que eles vão ter o maior prazer em responder diretamente para vocês, tenho certeza. Então, eu vou escolher duas aqui que eu julguei interessantes, tá? Uma é... Deixa eu achar aqui. Primelo, joga na tela, produção. Primelo, OKRs são válidos para o acompanhamento das entregas nesse momento? O que você acha aí, Bruno? Eu acho que não. Acho que nunca foram e espero que nunca sejam. O OKR, ele não é para gerenciar atividade, ele não é para gerenciar esforço, né? É uma metodologia de gestão de objetivos e metas, fundada lá nos anos 70 e 80 na Intel, para gerenciar resultado. Então, não adianta eu criar um objetivo que é criar um webinar sobre gestão de pessoas na pandemia. E para cada key result criar o webinar, convidar o AC, fazer... Isso não, isso, pessoal, contrata o RunRunit, utiliza a metodologia da RunRunit lá, vocês vão ser muito mais eficientes, vai ser mais rápido, melhor, vocês vão controlar muito melhor. A gestão de objetivos e metas com OKR, ela é para gerenciar resultado. Então, por exemplo, a gente tem um objetivo no marketing que é ser a empresa, por exemplo, sair mais rápido da crise em 2020. E um dos key results do marketing é gerar 5.000 leads qualificados. Esse é um key result do marketing. Como é que ele vai fazer isso? Ele poderia ir lá numa ferramenta de gestão de projetos ou de tarefas e falar, para eu gerar esses 5.000 leads, a minha primeira tática vai ser criar um webinar em parceria com a RunRunit. E para isso eu preciso convidar o AC, alinhar com a equipe de marketing da RunRunit e tudo mais, e eu vou conseguir acompanhar esse progresso lá. E aí, vamos supor, esse webinar gerou 1.000 leads. É isso que a gente vai computar lá no que o result do OKR, que é geramos 1.000 leads. Ele não é uma metodologia, ele não é eficiente para isso, então acaba perdendo muito tempo usando ferramentas ou os conceitos de OKR para gerenciar esforço. Então, a minha recomendação, Pri, usa o OKR para gerenciar resultados que movem o negócio, resultados que são super importantes, né? Lembra que o K do OKR é de Key, ou seja, são resultados-chave, são resultados que importam, resultados que vão mover o teu negócio, em vez de gerenciar atividades e rotina. Show de bola. Agora uma pergunta para o AC, e eu vou lançar um desafio aqui com a produção, que é 2 perguntas em uma, que é o Marcelo Cajueiro. Ele mandou o seguinte: como motivar uma equipe onde as pessoas são tão diferentes? E aí o Felipe Brandão complementou, tu vê que tem até colaboração nos próprios comentários aqui, ó. Como engajar pessoas que, inclusive, têm objetivos de carreira diferentes? E aí, AC, segura esse desafio aí. Valeu, produção, arrasaram. Eu acho que todo esse tema do engajamento, ele está de volta dentro do propósito, sabe? Se você contratou direito as pessoas, se você foi claro sobre o que a empresa faz, sobre quais são os valores da sua empresa, você deveria ter trazido pessoas que se magnetizam em volta dessa missão, em volta desse propósito. Então, se as pessoas elas podem ser diferentes e a diversidade é muito bem-vinda, nas opiniões que elas têm sobre como atingir determinados objetivos, até ligando com a história dos OKRs ali, eu sempre brinco falando que dentro dos OKR, projeto é hipótese. Né? O que você quer fazer é mexer a métrica. Você acha que se você fizer o projeto, a métrica vai mexer, pode acontecer ou não. Né? Então, assim, a gente pode ter arranca-rabos sobre como é que alguma coisa vai acontecer, etc. e tal, mas o alinhamento de valores e o alinhamento em relação ao objetivo e a realização da missão da empresa, ele precisa acontecer antes de qualquer coisa. Se você tiver problemas de desalinhamento de valores dentro da empresa, a empresa tem um valor de coletividade, o cara é super individualista e ele quer continuar sendo individualista e ele não quer colaborar com os outros porque ele está preocupado em que as pessoas vejam o trabalho dele para que ele seja promovido, isso é ruim. Talvez seja o caso, talvez essa pessoa esteja mais feliz, inclusive, e vai se realizar mais em outra organização. E para sua organização talvez seja danoso ter essa pessoa destruindo cultura. Eu falo muito que valores é aquilo que a gente valoriza, né?
que é o que vai para frente na sua empresa. Você dá voz e dá espaço e promove, etc., pessoas que estão em desalinhamento com o que você declara como sendo os valores da sua empresa e a cultura da sua empresa. Se você está fazendo isso, ou o que você está declarando como cultura e querendo como cultura e declarando como valores da empresa não está certo, precisa ser atualizado. Isso acontece. É um processo de amadurecimento contínuo, ou você está se sabotando. Então, eu ficaria bastante atento nisso, assim, quão diferente? Diferente em quê? Se a gente está diferente em valores, temos um problema. Diferente em táticas, em como chegar nas coisas, aí eu volto para a empatia, que é, não, vamos ouvir, vamos discutir, vamos quebrar o pau, e tem um conceito que eu acho que é fundamental, que é o disagree and commit, né? Que é, a gente vai quebrar o pau. A hora que a gente resolver o que a gente vai fazer, a gente vai se abraçar e vai destruir essa parede que tiver pela frente junto, abraçado. Então, a gente vai andar na mesma direção. Então, disagree and commit. Excelente. Show de bola. Queres comentar alguma coisa, Bruno? Eu quero só comentar até mais pela pergunta do Caju, do Marcelo Cajueiro, que é nosso cliente aí, conheço o Caju de longa data. Caju, muito bom, muito feliz de estar aqui. Esse é o desafio da gestão, porque se eu tivesse uma equipe totalmente igual, eu não teria um desafio de gestão. Eu sei, todo mundo gosta de ganhar chocolate, se eu der chocolate, todo mundo fica feliz. Mas a realidade não é essa. A realidade é que cada um tem os seus valores, cada um tem as suas crenças, cada um foi criado de uma forma diferente. E esse é o grande desafio da gestão. Tem gente que gosta de ser microgerenciada, tem gente que não gosta, tem gente que gosta assim, olha, larga um número lá e a pessoa vai entregar, tem gente que quer todo dia ali. Então, entender, eu gosto de fazer uma analogia entre jogo de xadrez e damas. Gestão não é jogo de damas, pessoal. Não é analogia pelo jogo, mas sim, as peças são diferentes, é o xadrez. Cavalo tu move de um jeito, torre tu move de outro, bispo tu move de outro. Então, assim, cada colaborador da tua equipe, tu precisa entender que, por exemplo, o Joãozinho, se tu apertar, o cara voa. O Pedrinho, se tu apertar, ele segura, né? Eu lembro de uma entrevista que eu vi com o Bernardinho, que ele liderou 2 grandes equipes de seleção brasileira de vôlei, né? A do Giba, a do Tandy, e depois essa mais recente, um pouquinho antes dele sair da seleção. E tem uma entrevista que ele fala, naquela lá do início dos anos 2000, a hora que eu apertava e botava pressão, a galera voltava do intervalo voando, a gente sabia que ia ganhar. Nessa agora, a hora que eu coloco pressão no time, o time afrouxa. O time não é diferente, eu preciso entender, a forma de motivar cada um é diferente. Então vai do papel do gestor, Caju, entender dentro do seu time como lidar com cada um. Não é fácil, às vezes tu acaba trocando, às vezes pressiona todo mundo, às vezes tu afrouxa todo mundo, não é uma tarefa fácil aí, mas acho que é mais ou menos por caminho, começar a entender cada um dos seus colaboradores, pontos fortes, fracos, meio de comunicação, como apertar, como não apertar e tudo mais. Muito bem colocado, Bruno. Eu só super mesmo, acho que eu preciso de novo. Eu só complementaria falando que a mesma pessoa também ela está num momento diferente agora, né? Então, que eu falei muito rapidamente sobre empatia, acho que você desenvolveu isso de uma forma bem melhor, que é a mesma pessoa que você apertava o cara e o cara andava há 3 meses, agora pode ser um cara que você precisa escutar um pouco mais, sabe? E o cara vai, etc. e tal. As pessoas estão passando por momentos diferentes, estão respondendo as coisas de maneiras diferentes. Então, eu percebo que tem pessoas que eram super soltas, ousadas, etc. e tal, e que agora, na minha equipe, e que agora elas estão bem mais retraídas, elas estão mais receosas, etc. A questão que eu falei sobre a segurança, como base assim da história, algumas pessoas inclusive talvez até as pessoas mais jovens estão tendo mais dificuldade, até surpreendente, mas a gente vê muito isso em pesquisa. A gente fez pesquisas dentro do Hunt e fora com outros parceiros também. As pessoas mais jovens têm tido mais dificuldade do que as pessoas mais sênior. E aí tem N motivos, dá um webinar inteiro para falar sobre isso, mas é isso, tem que tratar diferente, tem que ter empatia, tem que ouvir, e mesmo que você fazia antes, não é garantia de que vai funcionar agora. Perfeito. Obrigado, AC. Obrigado, Bruno. Obrigado, produção, time Feeds, time Run It. Obrigado, galera que está assistindo aí, todo mundo que participou, as mais de
400 pessoas, quase chegamos em 500 inscritos, gente. Então, sucesso total esse tema, que é um tema difícil, né? Que é como líderes podem motivar a equipe em trabalho remoto. Então, gente, vocês vão receber essa gravação por e-mail, não se preocupa, vão poder assistir no fim, de comer uma pipoca e fazendo suas anotações, de repente perdeu alguma coisa, teve que sair para resolver alguma coisa, vocês vão receber por e-mail já essa gravação desse webinar. Fiquem bem tranquilos com relação a isso. Mais perguntas, manda no LinkedIn de cada um e continua acompanhando a FIDS e a Run It, beleza? Obrigado mesmo e até a próxima. Valeu, gente. Valeu, pessoal. Bola, obrigado. Até mais.